Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar do projeto de controle do conversor boost, operando em condição contínua, fazendo o papel de retificador com elevado fator de potência. Bom, então, em condução contínua, a corrente de entrada do conversor boost não atinge zero. Isto leva a uma menor ondulação do que o conversor com condução descontínua, consequentemente um valor eficaz menor. Por isso, o conversor boost em condução contínua é muito empregado como estágio de entrada de diversos equipamentos eletrônicos que você deseja ter um elevado fator de potência e, inclusive, ter entrada universal, uma vez que ele consegue se adaptar bem a uma tensão de entrada muito baixa até uma tensão de entrada razoavelmente elevada. Portanto, um conversor boost operando em condição contínua com correção do fator de potência, é muito usual que ele opere com tensão de entrada universal, de 90 até 264 volts. Na boa parte dos equipamentos eletrônicos que você observa essa especificação de entrada, tem como conversor de entrada o conversor boost. Então, operando desta forma, a corrente de entrada ela não é interrompida, uma vez que ela não chega a zero, somente nas passagens por zero naturais de uma forma de onda senoidal. Com isso, a interferência eletromagnética é minimizada e os filtros para interferência eletromagnética também são minimizados. E, para que ele opere desta forma, são necessárias pelo menos duas malhas de controle, uma malha de corrente e uma malha de tensão. E nós vamos ver aqui que é possível adicionar uma terceira malha para o feed-forward, que vai melhorar um pouco a dinâmica de velocidade, a dinâmica de resposta, do conversor boost frente a variações da tensão da rede. Bom, primeiramente, o conversor boost, na sua forma CCCC, ele tem essa estrutura simplificada. Em condução contínua, eu tenho uma primeira etapa onde eu fecho a chave, a corrente parte de um valor mínimo, cresce linearmente, evoluindo até um valor máximo, com derivada dada por Vin sobre L vezes T, que é a tensão aplicada no indutor. Durante essa etapa, o capacitor, que está representado aqui por uma fonte de tensão constante, ele sozinho mantém a carga com tensão e corrente, mantém a carga operando. Numa segunda etapa, quando a chave é aberta, a fonte de entrada mais o indutor transferem energia para a saída. A corrente agora é linear e decrescente, partindo de máximo, decrescendo até em mínimo, com a derivada dada por esta expressão, que é a tensão de entrada menos a tensão de saída sobre L. O conversor boost, na sua versão CCCC, ele possui um ganho estático, dado por essa expressão aqui, que nada mais é do que a tensão média no indutor em um regime, em um período de chaveamento. Em regime permanente, essa tensão média tem valor nulo, onde a gente obtém que a tensão de saída pela tensão de entrada é 1 sobre 1 menos D, portanto é um conversor sempre elevador, que a tensão parte de 1 e tende a infinito quando D tende a 1. Na prática, eu não posso deixar o D chegar a 1, porque se o D chegar a 1, você nunca transfere energia para a saída. Na primeira etapa, você armazena energia, na segunda, você envia para a saída. Se você nunca enviar energia para a saída, a tensão de saída vai começar a decrescer. O controlador, vendo que a tensão está tentando decrescer, ele vai sugerir que você fique mais tempo com a chave fechada. Ou seja, o teu sistema vai entrar aí numa condição de operação que não vai ter saída. A corrente vai crescer até infinito e, consequentemente, o conversor deve ir à destruição se nenhuma proteção for atuada. Da forma CACC, o conversor boost ele então tem esse circuito simplificado, onde eu tenho aqui um pequeno filtro de entrada, a ponte retificadora. Após a ponte retificadora, eu tenho a própria tensão da rede, só que agora ela em módulo, ela sempre positiva.
Então aqui eu tenho uma senoide retificada. Se aqui eu tiver um perfil de corrente no indutor também senoide retificado, na entrada, antes da ponte retificadora, eu terei uma senoide completa. E se essa senoide retificada de corrente estiver em fase com a senoide retificada de tensão, após a ponte retificadora, aqui na entrada eu tenho tensão e corrente senoidais em fase, o que resulta em fator de potência unitário. Observamos que a chave do conversor boost ela está conectada a este ponto que é o terra de saída. A tensão de saída, então, referenciada a esse terra, eu posso medir a tensão de saída aqui com um sensor de tensão do tipo divisor resistivo, um sensor de tensão não isolado. A tensão aqui na entrada do conversor boost, que é aquela senoide retificada, também pode ser medida com um sensor divisor de tensão não isolado, porque está referenciado nesse terra. E se eu colocar um resistor shunt aqui nesse ponto, eu também meço a corrente aqui do indutor, porque ela vai para cá e retorna por esse caminho. Eu meço a corrente no indutor também com um sensor não isolado. E a chave, por estar nesse ponto, também não precisa de um driver isolado. Então, essas são vantagens que nos possibilitam que o conversor boost se torne um conversor bastante aplicável na prática, uma vez que eu não preciso de nenhum sensor isolado ou driver isolado para fazer com que ele opere com todas as malhas de controle de tensão e de corrente que a gente precisa para ter um excelente desempenho, fator de potência unitário e entrada universal. Então, esses são fatores bastante importantes aí, tá? E outro ponto importante é que o conversor boost ele vai comutar em alta frequência. A frequência de chaveamento perante a frequência da rede faz com que a cada período de chaveamento o conversor boost está enxergando aqui uma tensão praticamente constante, de forma que todo o equacionamento CC que a gente faz para o conversor boost é válido aqui no modelo CA, tá? Uma vez que a frequência de comutação é bem superior à frequência de chaveamento. Então aqui mostramos a forma de onda da corrente de entrada, né? A gente vê que ela segue um perfil senoidal aqui em baixa frequência, mas na alta frequência eu tenho aqui a subida da corrente quando a chave está fechada, a descida da corrente quando a chave está aberta. Observamos aqui uma forma de onda triangular, aonde para um período de chaveamento você vê que o efeito da baixa frequência não é visualizado. Portanto, a gente sabe que a tensão de entrada ela pode ser dada por um V de pico seno de ômega t e que a equação do boost, tensão de saída pela tensão de entrada, 1 sobre 1 menos d. Trabalhando essas duas equações, a gente obtém que a tensão de saída pela tensão da rede é igual a 1 sobre 1 menos d. Isolando d, eu tenho esta relação que visualmente vai ter este comportamento. Então, a minha razão cíclica, ao longo da variação da tensão de entrada, estamos variando a tensão de entrada aqui de 0 a π. Por que de 0 a π? Porque eu já estou do lado CC da ponte retificadora, então o meu período agora é π, não é mais 2π, porque é uma senoide módulo. Então, de 0 a π, a gente vê que a razão cíclica vai evoluir de 1 até um valor mínimo, aproximadamente 90 graus, evoluindo para 1 de novo. Lembrando que na prática a gente tem que limitar para que a razão cíclica máxima não seja 1, colocar um saturador lá no modulador PWM para garantir uma razão cíclica máxima aí 0,98, 0,99 e fazer com que o conversor a todo período de chaveamento transfira energia para a saída para que ele não se torne instável. Portanto, para fazer a malha de corrente aqui do conversor, a gente deve trabalhar com este diagrama de blocos, onde a minha corrente de referência ela vai ser uma senoide retificada em fase com a tensão. A corrente de referência vai comparar com a corrente medida, a qual é medida através de um sensor de corrente. O sinal de erro vai para o controlador de corrente, que por sua vez encaminha ao PWM, transformando esse sinal numa razão cíclica e agindo aqui na planta do conversor, a planta corrente por razão cíclica.
Esta planta já foi deduzida em aulas anteriores e o modelo dela está apresentado aqui. Ela possui um zero e dois polos, e a gente vê que o ponto de operação aqui dessa planta é dependente de D, e nós acabamos de ver que o D é variável. Tá? Entretanto, o conversor boost pode ser modelado de forma simplificada, considerando que o capacitor de saída ele não varia, portanto, modelado como uma fonte de tensão. Se eu considerar na saída uma fonte de tensão, o nosso modelo se torna bem simplificado, da forma de que a corrente do indutor, pela razão cíclica, pode ser expressa como a tensão de saída dividido pela indutância e a variável S aqui, ou seja, é como se eu tivesse um polo na origem. Tá? Vamos ver o efeito do modelo simplificado e do modelo completo no nosso diagrama e projeto de controle. Então, aqui apresentamos a planta do conversor boost para um D de 0,98, para um D de meio, para um D de 0. Tá? A gente observa que a posição dos polos varia bastante e o amortecimento da planta também. Aqui a gente observa um amortecimento bem mais expressivo, de forma que esse pico não é tão pronunciado. Já com um valor de D baixo, esse pico se torna bastante pronunciado aqui em relação ao restante da planta. Também observamos que a fase muda bruscamente aqui, enquanto nesse caso a fase se alterna de forma mais suave. Entretanto, é uma planta estável. A fase tende a menos 90, porque eu tenho dois polos, mas tenho um zero. Então, é um circuito aqui que você não tem dificuldade de fazer a estabilização da planta e o controle. Tá? E um ponto importante é que em altas frequências, lá na passagem por zero, onde eu vou medir estabilidade, onde eu vou avaliar se o meu diagrama de blocos e se o meu controle está adequado em termos de estabilidade, porque eu vou verificar se quando eu passo por zero aqui, se eu estou acima de Fs sobre 4 ou abaixo, e se a minha fase está adequada, com a margem de fase adequada, não importa muito o valor de D. Tá? Vejam que para D igual a zero, para D igual a meio, para D igual a 0,98, temos aqui o mesmo comportamento de planta. Então, isso é bom, tá? Porque em termos de estabilidade não faz muita diferença qual o valor de D que a gente está trabalhando. Seria crítico se fosse contrário. Né? E o nosso modelo simplificado, se a gente observar, ele também bate com o modelo completo para altas frequências, tanto em módulo quanto em fase. Portanto, do ponto de vista de estabilidade, não tem problema algum você projetar o controle com um modelo simplificado. Né? Vale a pena, inclusive, a gente projetar com um modelo simplificado. Por quê? Bom, ele é mais simples, mais fácil de trabalhar. É só um polo na origem, então eu posso ajustar o controle de forma bem mais simples. Ok? Só que a gente não pode perder o conhecimento do modelo completo, perder a informação que o modelo completo nos mostra. Tá? Então, se fizer uso do modelo simplificado, não tem problema. Entretanto, saibam que polo na origem é só de forma simplificada. Por quê? Porque de forma real eu não tenho um ganho tendendo a infinito quando a frequência tende a zero. Tá? O modelo simplificado sugere que apenas um controle proporcional é suficiente para ter uma resposta excelente aqui. Por quê? Porque eu já tenho polo na origem. Mas na prática, isto não é verdade, porque na prática, vejam que eu posso até ter um ganho bem elevado se o meu D for também elevado. Para valores de D um pouco mais baixos, o meu ganho não é tão grande assim em frequência baixa. Portanto, não vou conseguir seguir uma referência de forma perfeita com esse tipo de planta se eu não conseguir garantir aqui na frequência desejada um ganho bem expressivo, um ganho razoável. Tá? Então, podemos projetar com modelo simplificado, mas na hora de projetar o controlador eu tenho que conseguir dar ganho na região de interesse, senão
eu sei que a planta simplificada sugere um ganho, mas a planta real me mostra que eu, de fato, não tenho esse ganho tão grande assim. Em termos de projeto, segue o que a gente já viu em aulas anteriores. Tá? Então, se eu considerar o modelo simplificado, eu vou adicionar um integrador lá no meu controle. Por quê? Porque eu sei que o meu modelo real não tem um polo na origem, então eu vou adicionar um polo na origem no meu sistema de controle. Considerando que a planta é um modelo simplificado, então ela tem um polo na origem, eu vou ter o polo na origem aqui do meu controlador, eu vou ficar com decaimento de 40 dB por década. Caindo a 40 dB por década, a fase tende a menos 180, portanto a margem de fase tende a zero. Sabemos que eu não posso cortar aqui, né, ter a frequência de cruzamento com esta característica de caimento a menos 40 dB por década. Então, antes de cruzar por zero, eu tenho que colocar um zero no meu controlador, o que nos leva ao controle proporcional integral. Então, eu tenho polo na origem, antes de cruzar por zero, eu aloco um zero aqui, para que eu cruze por zero a 20 dB por década de decaimento, consequentemente, tendo uma fase tendendo a 90 graus, consequentemente, tendo uma margem de fase segura para a operação do conversor. Então, aqui segue tudo aquilo que a gente já viu do controle lá atrás. Não mudamos nada aqui da característica que a gente já tinha visto. E podemos adicionar um segundo polo, tá? Então, além do PI, que na teoria já nos garante a resposta adequada, podemos adicionar um segundo polo após a frequência de cruzamento por zero. Para quê? Para na prática atenuar ruído. Né? Então, na prática, você tem uma atenuação maior e conseguir atenuar um pouco os ruídos de chaveamento presentes aí na estrutura. Simulação não é necessário esse segundo polo. Por quê? Na simulação não tem ruído, não tem problema nenhum, a não ser que você vá aumentando a complexidade da sua simulação. Mas geralmente a simulação é com diodo ideal, chave ideal, indutor ideal. Você não faz ali efeito de ruído, de chaveamento, etc. Então não há a necessidade na simulação de ter o segundo polo. O que eu quero dizer é que se você projetar com ou sem esse segundo polo, você não vai ver diferença de desempenho no controlador. Na prática, o segundo polo aqui ele é bastante interessante e recomenda-se que ele seja projetado e empregado. Bom, agora diagrama um pouquinho mais completo aqui para o conversor boost. Ele vai operar com duas malhas de controle em cascata, como a gente já viu, do controle em cascata. Eu tenho a malha de corrente, que a gente acabou de falar, sobre o projeto, como é que deve ser feito. E eu tenho aqui, então, a malha externa de tensão, onde a malha de corrente ela é a referência da malha de tensão. Aqui eu tenho que usar a planta tensão por corrente, mede-se a tensão de saída e compara-se com a tensão de referência. O que a gente tem de diferente aqui do controle em cascata que foi utilizado? O que a gente tem de diferente é o seguinte: eu sei que essa corrente de referência tem que ser uma senoide em fase com a tensão. Então eu já sei o formato, eu já sei o shape da forma de onda, eu já sei, inclusive, o sincronismo dessa forma de onda. Ela tem que estar sincronizada com a tensão, senão o fator de potência não é unitário. Então, qual é a única coisa que precisa ser definida a respeito dessa referência de corrente? É a amplitude dela. É a única variável que precisa ser definida. Porque eu sei que a minha corrente tem que ser uma senoide, eu sei que ela tem que estar em fase com a tensão. Então, eu sei formato, eu sei frequência, eu sei a fase, a única coisa que eu não sei, a amplitude. Tá? Então, como é que é a lógica aqui de funcionamento? Bom, se eu jogar menos energia para a saída do que o conversor precisa, a tensão de saída começa a cair. A tensão de saída começou a cair, o controle de tensão vai dizer, opa, vamos pegar mais energia da rede para ter mais energia na saída. Então, você vai e aumenta esta referência. Como que eu aumento uma referência aqui? Um multiplicador.
Então, o controlador de tensão aqui, a ação dele é multiplicar este sinal. Multiplicando este sinal para simplesmente você amplificar ou não a sua referência. Tá? E aí, nesse sentido, a gente tem uma diferença de projeto de controlador de tensão em relação ao controle em cascata que a gente viu anteriormente. Anteriormente, a gente colocou que é interessante uma diferença entre a banda passante da malha de corrente para a banda passante da malha de tensão, a ponto de você fazer com que os controles operem de forma independente. E que essa diferença, algo em torno de 10 vezes, seria suficiente já para ter essa independência das malhas. Então é algo aí que a gente adotou. Então, se você tinha 100 kHz de chaveamento, você podia projetar sua planta de corrente para 25 kHz de banda passante, FS sobre 4, poderia projetar sua planta de tensão para 2,5 kHz, tudo funcionaria muito bem. Em teoria, você tenderia a seguir uma referência com até 2,5 kHz de variação. Só que agora, a tensão de saída deve ser uma constante. A tensão de saída não vai seguir uma referência que seja variável. E quem você precisa de dinâmica é a malha de corrente. A malha de corrente você precisa de dinâmica para conseguir fazer essa forma de onda aqui senoide retificada. Mas a malha de tensão, você não deve ter dinâmica. Por quê? Porque uma constante multiplicando esse shape senoidal simplesmente vai aumentar ou diminuir esse shape senoidal. Agora, um sinal aqui de compensador que seja variável vai estragar esse formato dessa senoide. Ele vai multiplicar e ele multiplicando, ele vai estragar esse shape. Então, a planta de tensão aqui, ela não é mais projetada para ser uma década abaixo da planta de corrente. Ela é projetada para ser uma década abaixo da frequência da rede, porque perante a frequência da rede, esse meu compensador de tensão tem que ser uma constante, tem que ter uma ação bem lenta. Então, essa basicamente é a diferença que a gente tem aqui de projeto. Não é uma diferença de alocação de polos e zeros ou de plantas, mas sim uma diferença de conceito. Porque conceitualmente agora eu não posso mais ter um controle rápido. Porque se eu colocar um controle rápido aqui, para que ele siga uma determinada tensão, ele vai acabar estragando o formato de corrente. E aí foge completamente do conceito de correção do fator de potência de corrente em fase com a tensão. Sendo o controle de tensão um controle lento, então uma variação da tensão de entrada tende a ser bastante prejudicial para a operação do conversor. Por quê? Bom, tensão de entrada subiu. O que vai acontecer? Se a tensão de entrada subiu, eu deveria baixar a corrente para manter a mesma potência na entrada, consequentemente a mesma potência, a mesma tensão de saída. Certo? Então, se eu estou operando com 100 volts de entrada, 1 ampere, e a tensão de entrada passar para 200 volts, 100 volts, 1 ampere, era 100 watts, para eu manter os mesmos 100 watts, eu deveria, com 200 volts, ter meio ampere. Então, quando a tensão de entrada sobe, a corrente deve cair na mesma proporção. Naturalmente, o controle de tensão vai correr atrás de reduzir a corrente. É uma operação que vai acontecer de forma natural. A tensão de entrada subiu, a tensão de saída vai começar a subir, o controle de tensão vai ver que a tensão de saída está subindo, ele vai mandar baixar a corrente. Esse é o papel dele. Só que ele tem que ser lento, senão ele estraga o fator de potência. Então essa resposta ela não vai ter uma dinâmica muito legal. Por conta disso a gente usa um feed forward. Então você pega a tensão aqui da rede, medida, passa um filtro passa baixa. Um filtro passa baixa aqui, eu vou ter o valor médio desta tensão. Um retificador de onda completa, a relação entre o valor médio desta forma de onda e o valor eficaz é conhecido, é 0,9. Quem fez eletrônica de potência, comigo ali na UDESC, conhece bem a relação.
valor eficaz, vezes 0,9 dá a tensão média deste retificador de onda completa. Então, se eu coloco um filtro passa baixa aqui, eu meço um valor proporcional à tensão eficaz de entrada. Se a tensão eficaz de entrada subir, eu tenho que baixar o valor de corrente. Por isso que esse parâmetro ele entra no denominador. Ele está entrando no denominador para poder diminuir a corrente. Mas vejam que tem um quadrado aqui. Por que ele está ao quadrado? Tá? Porque a referência de corrente, esse shape de corrente, está vindo da própria tensão. Então, veja, eu estou medindo a tensão e eu estou usando essa tensão como referência de corrente. Então, quando a tensão sobe, a referência de corrente subiu. Então, ela já subiu uma vez, né? Porque eu estou pegando como um espelho, uma amostra da tensão. Aí a referência de corrente subiu. Só que, no fundo, ela não deveria subir, ela deveria cair. Então, o meu efeito ali está aparecendo ao quadrado. Tá? E é por isso que a gente tem que pegar o sinal aqui do feed-forward e elevar ao quadrado. E ele está no denominador. Então, o A é uma tensão medida da rede, que dá o shape da corrente. Só que como é medido da rede, ele é proporcional à tensão da rede. Se a tensão subir, o A sobe. Se a tensão descer, o A desce. Para tirar o efeito de que o A está subindo e descendo junto com a tensão da rede, a gente tem que dividir por C. E para compensar, fazer o efeito feed-forward, a gente tem que dividir por C de novo, então por isso que fica C quadrado. E a ação do controlador de tensão é chamada de B, que é quem está dando o shape, a amplitude do shape de corrente numa situação de operação normal aqui do conversor. Então temos a planta de corrente, a planta de tensão aqui fazendo a cascata e o feed-forward. Observe que o feed-forward aqui basicamente é um ganho, tá? Ele é um filtro passa baixo aqui, então basicamente ele é um ganho ali no sistema. A gente teve a nossa aula que nós mostramos controle feed-forward, mostramos toda uma lógica de feed-forward, onde eu pego a planta do distúrbio, levo em consideração o efeito dos sistemas que estão aqui, do PWM, etc. E você chega numa planta bem razoável para ser empregue aqui de feed-forward. Mas nós também comentamos que isso pode ser simplificado. Você vai simplificando até o modelo mínimo. E nesse caso aqui, o modelo mínimo é simplesmente um filtro passo-abaixo. Tá? Um filtro passo-abaixo com frequência razoavelmente baixa, porque eu preciso tirar o efeito desses 120 Hz que eu tenho aqui nessa senoide retificada. Claro que isso pensando na nossa rede, né? Se for a rede europeia, aí a rede é 50 Hz, essa tensão aqui é 100 Hz de frequência nessa senoide retificada. Bom, o circuito Boost PFC ele se tornou amplamente difundido e empregado graças a esse circuito integrado. Tem alguns fabricantes que fabricam ele, a Unitrode, a Texas, né? E é um circuito integrado aí de 16 pinos que engloba toda a operação, tá? Todos os controladores, circuitos de proteção, driver, etc., para fazer um boost com correção do fator de potência. Então veja que esse aqui é um diagrama esquemático do datasheet, mostrando aqui uma tensão universal de 80 a 270 volts, e vejam que tem poucos componentes externos. Os componentes de potência, aqui chave, diodo, a ponte retificadora, capacitor de saída, o sensor de tensão. Aqui são os componentes do controlador, aqui está o sensor de corrente. Aqui, a partir do indutor boost, pega-se um enrolamentozinho para fazer a fonte auxiliar, que alimenta o próprio CI. Tem componentes aqui para fazer a partida. Aqui, a parte de medição da tensão de entrada e o próprio feed-forward. Aqui nesse núcleo é feito a conta que a gente colocou. Então, o A vezes o B dividido pelo C, aonde o C aqui ele está fazendo o C quadrado, né? Ele mostra aqui um x2. Eu digo que essa representação não está muito legal, né? Aquele 2 deveria estar sobrescrito para simbolizar x ao quadrado.
tá? Mas ficou um x2 ali no datasheet. Entretanto, a gente sabe que ali a operação é quadrática, então ele pega o sinal aqui do C, eleva ao quadrado e depois faz essa conta aqui, e aí vai lá para o circuito que define o PWM e driverzinho que aciona a chave. Tá? Bom, projeto do circuito. Para projetar, a gente precisa da tensão eficaz da rede, a tensão de pico, tensão média desejável de saída, corrente de saída, consequentemente a potência de saída, ondulação da tensão na carga, ondulação da corrente no indutor, frequência de chaveamento, frequência da rede de alimentação. Primeiramente, a gente projeta o controle de corrente. Para isso, a gente precisa definir o modulador PWM, porque o ganho dele vai entrar aqui na planta, né? 1 sobre o PWM. Nesse caso aqui, a gente considerou 5 volts, que é a amplitude do CI 3854, e o sensor de corrente aqui a gente considerou um ganho de 0,1, considerando que tem um resistor shunt ali de 0,1 ohm. Considerando o modelo simplificado, então o modelo simplificado ele tem essa característica, um polo na origem, e ele aqui está cruzando por zero, tá? Numa frequência de 1,72 aqui, na verdade, isto 1,72 kHz, né? Quase 2 kHz, uma frequência bem baixa, perto da frequência de computação. Então, a ideia aqui é elevar esse ganho com o controlador. Então, o objetivo do controlador é tentar chegar à linha FS sobre 4 para ter um ganho bem razoável em baixa frequência e conseguir seguir uma senoide com uma qualidade aceitável. Então, a gente projeta o PI, conforme a gente comentou antes. Posso adicionar o segundo polo. Tá? O primeiro polo, então, colocado ali uma década antes da frequência de chaveamento. Desculpe, o zero do PI uma década antes da frequência de chaveamento e o polo do PI na origem. Por que uma década abaixo da frequência de chaveamento, o zero? Para que ele cruze por zero, em Fs sobre 4, com o efeito deste zero, fazendo com que a fase tenda a 90 e, consequentemente, o ganho, a margem de fase seja positiva. Tá? Tudo isso aqui a gente pode ajustar lá com o MATLAB, né? Com a SISUTool, conforme a gente já comentou nas aulas anteriores. Ok? Fazendo isso, então, agora aqui ele está cruzando por zero, numa frequência de aproximadamente 7 kHz e está estável com a margem de fase de 45 graus. Tá, ok? Nesta simulação não foi adicionado o segundo polo, porque, conforme a gente já comentou, na simulação não é necessário. Observamos aqui a corrente de referência e a corrente do sensor. Por enquanto, não tem malha de tensão. Tá? Foi imposta uma referência de corrente que dá a potência adequada lá na saída. Observamos aqui tensão e corrente lá na entrada, tem um filtrozinho passa-baixa lá na entrada, onde agora a gente vê que a corrente ela é praticamente senoidal. Observamos aqui uma pequena distorção na passagem por zero. Esse efeito ele é esperado e é conhecido. Ele é conhecido como efeito cusp. E não tem como você resolver 100% desse efeito, porque é uma característica física. Né? Quando a tensão está em zero, a corrente também está em zero e eu não tenho energia armazenada ali no elemento de entrada. Por mais que a tua razão cíclica seja 1, você não consegue transferir energia para a saída. Quando a tensão começa a subir, você começa a ter corrente, mas a tensão ainda é muito baixa, então a derivada de corrente é muito baixa. Então o teu sistema ele acaba meio que saturando um pouco. Por quê? Porque ele não tem de onde tirar energia. A partir do momento que a tensão sobe um pouquinho, ele começa a ter energia e ele vai começar a funcionar, só que aí ele vai acabar dando uma pequena osciladinha. Tá? Existem alguns trabalhos defasando um pouquinho tensão e corrente, para que você
tenha energia no circuito, né? Quando a tensão é zero, a corrente não é zero, e quando a corrente passa por zero, a tensão não é zero, então você acaba tendo energia ali, melhora um pouco esse efeito, porque você ajusta uma coisa e acaba estragando outra, né? Porque para ter fator de potência unitário, você tem que ter tensão e corrente em fase. Se eu defaso um pouco para tirar esse efeito, eu acabo perdendo um pouquinho do fator de potência. É muito bom para publicar artigo, mas na prática, na verdade, pouca gente faz isso. Vejam que essa forma de onda de corrente ela está aqui praticamente senoidal. O fator de potência aqui é 0,9999. A THD aqui, nessa simulação, fica na casa aí de 1%, às vezes até menos do que 1%. Então, você não tem razão alguma para tentar corrigir isso aqui, a não ser a questão de visual, né? De você olhar e ver, pô, visualmente aquilo ali não está tão bonitinho assim, tá ok? Mas na prática você está atendendo todas as normas com muita folga, não há por que se preocupar com este efeito, apenas entender, né, e lidar com ele. Mostrando aqui a tensão de saída ela está em torno de 400 volts, com uma ondulação do dobro da frequência fundamental, como é esperado, e aqui a ação do compensador. Uma pequena oscilada, quando a tensão de entrada passa por zero, por esses efeitos que a gente já comentou, no restante, aquela característica de senoide aqui invertida que a gente já comentou. A razão cíclica tende a 1, lembro que a triangular era de 5 volts, né? Então aqui está em 5 volts, razão cíclica tendendo a 1 e razão cíclica tendendo ao mínimo aqui quando o conversor está próximo ali de 90 graus da senoide de entrada. Projeto da malha de tensão. Então, considerando a planta tensão por corrente, a gente tem que incluir aqui o sensor de tensão, projetar o compensador de tensão. Tá? Então, da mesma forma que a gente já mostrou no controle em cascata anteriormente, toda a malha interna de corrente, a rigor, eu deveria considerar esses blocos aqui, ou seja, o controlador de corrente, planta de corrente, o modulador PWM, mais o controle de corrente, modulador PWM, a planta, sensor de corrente. Tá? É o famoso G sobre 1 mais GH. Tá? Se vocês lembram lá da teoria básica de controle, a rigor, todo esse comportamento de malha fechada é o teu G sobre 1 mais GH. É isso que a gente tem aqui. Só que, como a planta de tensão ela vai atuar numa frequência muito mais baixa do que a planta de corrente, lembro que neste projeto nós estamos com a planta de corrente ali em 7 kHz, a planta de tensão vai estar em 6 Hz, uma década abaixo da frequência da rede. Portanto, tudo isso daqui pode ser simplificado por 1 sobre o sensor de corrente. Mas por que 1 sobre o sensor de corrente? Porque a lógica é assim. Se aqui a corrente é 10 amperes, a gente está trabalhando com um sensor de 0,1. Então, se aqui tem 10 amperes, vem para cá 1 ampere. Então, se aqui tiver 1 ampere, vai comparar com 1, o erro é 0, o circuito está perfeito. Então, veja, está entrando 1 ampere, está saindo 10, porque o sensor está multiplicando por 0,1. Qual é a relação? Corrente IL aqui na saída para corrente de referência? É 10 para 1, que é exatamente 1 sobre o sensor de corrente. O sensor de corrente é 0,1, então 1 sobre o 0,1 vai dar o 10, que é esse ganho aqui. Portanto, eu posso substituir tudo isso aqui por 1 sobre o sensor de corrente. E aí eu trabalhar com este circuito aqui para fazer o controle. Só mais um detalhe aqui que a gente também tem que levar em consideração. A tensão que está entrando aqui para ser a referência, ela é uma senoide retificada, tá ok? E qual é a relação entre o valor médio da senoide e o valor eficaz da senoide? Lembra que nossos modelos aqui são CC, né? A relação entre o valor médio e o valor eficaz, já comentamos alguns slides atrás, é 0,9 V0, né? Considerando V0 o valor eficaz aqui da tensão de entrada. Ou
2 sobre π vezes a tensão de pico. Lembra que a tensão de pico é raiz de 2 vezes o valor eficaz. Então, 2 raiz de 2 sobre π dá o 0,9. Tá, ok? Aí eu tenho que levar esse ganho aqui também em consideração. Considerando isso, a nossa planta aqui agora ela é a resistência de carga vezes esse D médio, que é o 0,9 V0, RCS mais 1 é a planta que a gente já tinha obtido, planta tensão por corrente, apenas agora multiplicando aquele ganho, que é uma questão nova aqui. Mostrando a planta ainda sem compensador, ela já tem uma frequência baixa de operação, porque geralmente o capacitor de saída é um capacitor razoavelmente grande. Tá? A frequência aqui ela está na ordem a frequência de corte já está na ordem dos 6 Hz, tá, ok? Então a ideia é utilizar aqui um controle do tipo PI para ter erro nulo no segmento da tensão desejada de saída. Você tem um polo na origem, tem que alocar esse zero. Esse zero pode ser alocado nesta posição 1 sobre o RC, ou seja, ele coincidindo com o polo da planta. Tá? Aqui nesse caso foi feito uma frequência de corte de 12 Hz, uma década abaixo dos 120. Nós vamos ver que é possível trabalhar com esta frequência, mas a gente tem aí alguns efeitos. Tá? Então aqui ficamos com o ganho do nosso controlador, o polo na origem e o zero alocado junto com o polo da planta. Aplicando isso no sistema, nosso sistema passa a ter um comportamento de integrador na origem, tá? Já que o zero do controlador está compensando o polo da planta. Então a gente teria aí um sistema que cruza aqui em 12 Hz e a fase tende a ser sempre menos 90. O problema de estabilidade aqui é nenhum, tá? Porque o sistema é bem lento. Temos aqui então a resposta agora com o controle. A gente pode observar que a corrente ela continua seguindo perfeitamente a referência, só que agora a referência de corrente está um pouquinho torta ali. Tá? A gente vê a referência de corrente ali como se estivesse batendo um vento nela, né? E ela está um pouquinho torta. Isso por quê? Porque a malha de tensão não tem uma saída perfeitamente constante. A malha de tensão tem uma banda passante de 12 Hz. 12 Hz é uma frequência baixa, mas não é uma frequência zero. Então, a malha de tensão está oscilando um pouquinho numa frequência baixa, o que acaba distorcendo um pouquinho a corrente. Entretanto, esse fator de potência ainda é 0,999, tá? Mesmo que visualmente você veja que a corrente está um pouquinho distorcida, então o fator de potência ainda atende completamente todas as normas. E em termos de resposta, a gente vê isso daqui. Então, degrau de carga, se aumenta a carga, o que acontece? A tensão cai, o conversor ele vai subir a corrente e lentamente a tensão de saída vai subir, vai retornar aqui para o valor em torno do valor desejado, porque o integrador garante erro nulo. Entretanto, o teu controle não pode tentar eliminar esta frequência de 120 Hz aqui da tensão de saída. Porque se ele tentar eliminar isso aqui, ele vai estragar o formato da corrente. Tá? Aqui nessas simulações a gente não introduziu o feed-forward. Não vejo muita necessidade de simular com o feed-forward, embora possa ser simulado. Tá? Se você quiser fazer variações da tensão de entrada, você pode simular com feed-forward e ver isso daí. Mas geralmente a gente simula o controle de tensão, simula o controle de corrente, o feed-forward a gente acaba vendo na bancada. É um projeto que não é difícil de você visualizar e ajustar na bancada. Eu vou deixar alguns materiais disponíveis para vocês. Tem aí material na página do professor Pomilho, é um material bastante interessante lá. Eu vou deixar disponível a dissertação de mestrado aqui, bem bacana, onde tem projeto com conversor boost. Vou deixar um outro trabalho meu, e o circuito aqui da Unitrode também, de forma que vocês podem pegar material dali. Lembro que o PSIM tem exemplo com o 3854.
Se vocês pegarem o exemplo pronto, está lá, só rodar, você vê ele já com as malhas de controle projetadas e estipuladas. É um projeto bastante simples que a gente pode trabalhar aí com bastante tranquilidade. Material para projeto do Boost com 3854 não falta, né? Eu vou deixar aí esses materiais disponíveis na página para vocês e certamente se vocês procurarem, vocês vão encontrar diversos outros materiais à disposição. Um abraço e até a próxima aula.